estou aqui novamente no Direito Sem Escalas. Eu sou a Vitória Nabas, advogada, para trazer informações para vocês sobre imigração, legislação aqui no UK, em Portugal, no Brasil. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que vai contar para vocês uma coisa que é tão difícil de explicar, porque quando eu falo por telefone, o pessoal fica, hã? Como? Gente, melhor coisa que eu fiz, trouxe aqui a especialista num assunto que é a mega novidade do século. Depois do Covid, nada melhor do que esse assunto. E o que é esse assunto? Certificado digital. E por que depois do Covid nada melhor? Porque até o Covid, muita gente falava assim, qualquer coisa eu pego o avião e vou para o Brasil. Quando a gente teve o Covid, que a gente ficou preso aqui um tempão, as pessoas entenderam que essa mobilidade de pegar um avião para o Brasil já não existia tão fácil, não. E ter o certificado digital resolve tudo. Por isso que eu vim trazer hoje a especialista, a diretora e a dona da Pronova, Luciane Moreira. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Vicky, tudo bom? Tudo. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Prazer enorme poder contribuir de alguma forma, explicar esse assunto que, como você falou, parece muito complicado, mas é muito fácil. Né? Pois é, as pessoas, até hoje, quando eu falo por telefone, falam assim, você pode assinar por certificado digital. Hã? Então, vamos desmistificar, vamos acabar com essa história. É uma coisa tão simples e tão maravilhosa que, realmente, poucas coisas o Covid trouxe de bom. Esta, ele trouxe de maravilhoso, porque no Brasil, a gente tinha muito essa coisa de ter que ir pessoalmente, assinar pessoalmente, né? Gente, o certificado digital, depois do Covid, obviamente, porque as pessoas começaram a ver que não dava para a gente continuar com aquela vida de burocracia, mudou tudo. Então, me conta um pouquinho, o que é um tal do certificado digital? Que raio que é isso? Vamos tentar explicar, começar, né, com o que é exatamente o certificado digital. Né? Então, aquela coisa, quando a gente fala certificado digital, todo mundo imagina aquele papelzinho, um certificado, selinho com assinatura, que vai vir um papel impresso ou vai vir ele digitalizado para a gente ver no computador. Porque é um certificado, então o certificado é um papel. É um certificado, não. Então não é. O certificado digital, na verdade, é o teu documento, a tua identificação, né, validada, o certificado que a gente emite é o ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chave Pública Brasileira. Tá? Então, isso é baseado nas informações do nosso CPF, tá? Que é da Receita Federal. Então, é um documento oficial, válido no Brasil, só que ele é digital. Ele não existe fisicamente, tá? Para você poder usar nas transações que você faz pela internet. Então, eu brinco que com certificado você casa, você separa, você compra imóvel, vende imóvel, abre empresa, fecha empresa, você faz tudo o que você precisa, assina qualquer tipo de contrato com validade jurídica no Brasil, sentado, pode fazer pelo seu telefone. Né? Então, eu tenho no meu telefone. Eu tenho no meu telefone, graças a Deus. Facilita muito, né? Isso que você falou da mobilidade, né? Na época da pandemia, até com a Vitória, né? Com alguns clientes da Vitória, a gente salvou vidas, né? Porque não tinha nem avião, não tinha como ir, nem vir, não tinha consulado aberto, não tinha nada, e nós, como serviço essencial, a gente permaneceu funcionando e atendendo clientes para resolver problemas de, por exemplo, a pessoa conseguir voltar a esposa do Brasil para Portugal, porque só vinha no avião quem tivesse um parentesco, né, o vínculo registrado, mas a pessoa não tinha casamento, não tinha união estável, nada. Como é que ia provar que vivia com aquela pessoa há 20 anos e que aquela pessoa morava em Portugal? Então, ou em Londres, ou onde fosse, né, para pegar um avião. Então, tinha que fazer uma união estável. E fez a união estável, em 2 dias estava com autorização para viajar, para pegar um voo. Né? Então, gente, não é um certificado papel, não um diploma, tá? Porque a palavra certificado, muita gente pensa num diplominha. Não é. É, na verdade, uma chave criptográfica. Eu adoro quando o Mauro fala isso para mim. É uma chave criptográfica que você vai assinar documentos eletronicamente. Então, eu vou deixar, a gente vai falar isso na prática, como é que funciona, mas você tem que entender que não é uma forma de você assinar documentos eletronicamente no Brasil, totalmente válido, totalmente legítimo,
e que você deixa de ter que ir até lá para assinar. Você consegue assinar com aquilo da onde você estiver, porque você pode instalar no seu telefone, no computador. E tem mais uma coisa importante que eu acho que tem que ser dita. Esse documento, essa chave digital, você tem a sua, cada um tem a sua, não é isso? Exato. Então, não é que você vai ter a sua e vai emprestar para o vizinho, não. Então, a sua é sua, não tem perigo. E eu gosto de trazer essa questão do perigo, porque existem muitas pessoas vendendo esses serviços aqui no Reino Unido e na Europa. E essas pessoas não têm efetivamente uma empresa registrada aqui no Reino Unido ou na Europa com todas as exigências do que a gente chama de GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados no Brasil, para poder estar fazendo esse tipo de serviço. Eu estou correta, Luciane? Sim. Nós trabalhamos, né, somos autoridade de registro no Brasil desde 2006, então desde lá do começo, quando pouca gente usava. No Brasil, o certificado digital é muito usado, porque todas as empresas, praticamente, todo mundo que tem empresa precisa do certificado para emitir nota fiscal eletrônica, para enviar declarações para a Receita Federal, e muita pessoa física também, né? Tem muitas pessoas físicas que fazem para atos de cartório, para abrir empresa, para assinar contratos. Então, isso é uma coisa muito séria. Né? Como eu disse, é a sua identidade, é o seu documento. Você não pega o seu passaporte, você não pega a sua identidade e dá para outra pessoa usar como se fosse você. Exato. Ou usar para você, ou fazer o que quiser com o seu documento. Porque, na verdade, você está dando a sua identidade, seus dados todos, mais a sua assinatura. É como se você entregasse um documento e o poder de fazer tudo com ele. E, para isso, a gente precisa fazer verificações de segurança, tem uma base biométrica cadastrada do governo, e a gente lida com isso com muito cuidado. A gente abriu uma filial da nossa empresa, né, em Portugal, temos escritório aqui em Londres também, temos em outros países da Europa com parceiros, temos na Ásia, Japão, China, Austrália, enfim, nós acabamos, por conta dessa demanda, né, começou com a pandemia, mas já existia uma demanda de serviços e de clientes para poder exercer a cidadania. Na verdade, você de longe, você com a sua assinatura digital, seu certificado digital, você exerce a sua cidadania à distância. Você pode fazer todos os atos que você precisaria fazer, estando no Brasil, à distância. Então, é muito importante o cuidado que você tem com os dados, com seus dados. Hoje em dia, a gente sabe que tem muito roubo de informação, né, muito uso indevido, muita fraude. É impressionante a criatividade das pessoas, né, para maldade. O certificado, como a Vitória disse, usa criptografia. Então, ele foi criado para ser uma forma até mais segura de você se autenticar, se identificar e assinar de maneira segura. Todos os dados, quando você assina, eles saem de onde você assinou, daquele computador, para um servidor da Receita Federal, se for uma declaração de imposto de renda, ou para um cartório, se for um ato de cartório, aquele documento sai fechado, criptografado. Se tiver um hacker, alguma coisa no meio do caminho, não vai conseguir abrir aquele documento, não vai pegar dados. Então, ele, além de ser uma maneira de você se autenticar e assinar, ele transaciona os documentos, as informações, de forma segura, e o documento sai fechado, ele é inalterado. Uma vez que ele está assinado, ele não pode ser mudado. Então, você assina um PDF, ele está salvo ali com aquela assinatura, ninguém vai alterar. Você assina um e-mail com seu certificado digital, você pode assinar. Os advogados usam muito. Né? No Brasil, somente é peticionamento eletrônico hoje em dia. Então, todo advogado tem que assinar uma petição com o seu certificado, e para entrar nos sistemas da justiça, ele se autentica com o seu certificado digital, porque justamente garante essa integridade, né, dos documentos que estão indo, sem precisar papel, né, que também é uma coisa maravilhosa. Né? E essa situação me preocupa tanto, porque eu vejo tanta gente falando, eu fiz meu certificado digital com, sei lá, Zezinho, Luizinho, Huguinho, com a Maria, com o José, sem nome, sabe? Não importa. E quem são essas pessoas? Representa a empresa tal do Brasil.
Mas essa empresa existe, essa empresa está registrada aqui no Reino Unido, essa empresa... tá registrada, ótimo. Você vai checar, e eu fui checar, na Companies House, que é a nossa junta comercial daqui, e a empresa que supostamente está fazendo isso não é uma empresa que tem a ver com o certificado digital, não tem nada a ver com... e não segue as regras de proteção de dados. Assim, me deixa muito chocada que você aceitou dar suas informações pessoais, todas. Estou falando aí, o seu RG, os seus dados biométricos, tudo, para uma pessoa que você nem sabe quem é, que não tem, assim, muitas vezes se encontram até em McDonald's, etc. E você passou todos os seus dados. E essa pessoa vai mandar lá para o Brasil. Vai mandar como? Por um e-mail comum. Gente, isso é muito sério. É muito complicado e eu acho que você tem que pensar muito em fazer isso. Então, eu queria dar um exemplo prático, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Eu tenho feito muito divórcio, Lu. Eu até brinco, eu gosto de casar o povo, não gosto de divorciar, mas se o povo quer divorciar, o que eu posso fazer, né? Então, as pessoas que querem fazer divórcio no Brasil, que em geral são pessoas que não têm filhos, apesar de que o CNJ agora está estudando começar a fazer com filhos, mas é só um estudo. Então, um casal que está aqui na Inglaterra, casou no Brasil, mora aqui, por exemplo, ou casou aqui, mas o casamento já está registrado no Brasil, quer fazer o divórcio e não tem filhos. O que a gente faz? A primeira coisa, eu peço para eles fazerem o certificado digital deles. E eles vão na Pronova e fazem o certificado digital. E aí a gente contata o cartório no Brasil com simplesmente a certidão de casamento, que é uma certidão atualizada, tem que ser uma certidão recente, que a gente pega online, não é nenhum tipo de dor de cabeça hoje em dia. E eles preparam a escritura de divórcio, mandam para nós três, esposa, marido e advogado. Nós confirmamos, tá tudo ok, marcamos dia e horário. Nesse dia e horário, a gente faz um Zoom, um vídeo, pelo cartório. Vai estar o cartorário lá, o escrevente, eu como advogada, as duas pessoas, o casal. Cada um pode estar numa parte do mundo, cada um pode estar na sua casa, pode estar no trabalho, pode estar aonde quiser. Quer estar na praia, pode estar na praia, não importa. A gente faz o vídeo, se grava no vídeo à vontade, lógico. Então, a esposa diz, sim, eu quero me divorciar. O marido diz, sim, quero me divorciar. Eu, como advogada, sim, sou advogada, meu número da ordem é tal. Eu vou ter minha carteira da ordem lá, para só me identificar que eu sou eu. Apesar de que depois eu vou assinar, não é problema. E depois vai eletronicamente para ser assinado. A ordem de assinatura é o cartório que indica. Não, e também pouca diferença faz, tá? Vai primeiro para o marido, depois para a mulher, depois para o advogado. Primeiro a mulher, depois o marido, depois o advogado. Eu sei que no final do frigir dos ovos, como diriam, menos de 24 horas depois, está todo mundo assinado e o divórcio está feito. Vem a certidão de divórcio também por e-mail, com o tal do QR Code. Hoje, esse tal desse QR Code é tudo de bom. É tudo de bom. E aquela certidão de divórcio está acabada. O divórcio acabou. Sabe quanto tempo a gente demora para resolver tudo isso? 2, 3 dias. Porque a gente pede para fazer o certificado digital com eles, que é feito normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte, é rapidíssimo. E a gente organiza com o cartório em 1, 2 dias que está tudo pronto. Isso não existe, né? Isso é, assim, surreal. Não, é fantástico, é muito fácil, é muito mais fácil até do que em cartório. A gente conhece pessoas que dizem, a gente fez inventário, por exemplo. Né? Eu fiz com certificado digital porque eu estava longe. Minha mãe e minha irmã fizeram no cartório. Foi tão mais fácil para mim assinar à distância do que ter que ir no cartório. Né? Se soubesse, elas tinham feito também com certificado, mas estavam no Brasil, foram pessoalmente. Então, é um e-mail, né? Como a Vitória falou, faz a videoconferência, né? Vai os dados por e-mail para o cartório, volta por e-mail do cartório e depois tem um botãozinho lá, né? Assinar. Quando assinar, ele já chama o certificado digital da Vitória, né? No caso da advogada, das partes, cada um coloca a senha do certificado e pronto, está assinado. Né? E reforçando o que a Vitória falou, tudo com segurança. Porque a gente, quando emite o certificado aqui, a gente está em conformidade com a GDPR, além de seguir as normas para a emissão do certificado no Brasil, porque a gente é auditado, tem uma série de regras e normas, tem a LGPD no Brasil. É muita letrinha. E aqui é a GDPR,
né? E a GDPR é muito mais complicada Com e certeza. rígida e chatinha. Então, foi um processo que demorou para a gente implementar, mas que a gente tem orgulho de seguir isso tudo à risca. Tem uma série de regras e normas que a gente tem que usar para isso, mas isso são coisas que acontecem nos bastidores. Para a pessoa que está ali assinando ou emitindo o certificado também, a gente adianta todo o processo, a gente pega toda essa documentação, seguindo todo esse padrão de segurança, né? A gente tem formulário próprio para a pessoa enviar o documento antes, né? que é totalmente rastreável e auditável, né? E aí a gente prepara tudo. Quando a pessoa precisa emitir o certificado, ela está com a gente, às vezes, 5 minutos. Às vezes é tão rápido que a gente mesmo no atendimento toma um susto. Mas já foi? Já foi. Porque a gente precisa coletar a biometria. É um documento de identidade. Então, a gente precisa da foto, a gente precisa da impressão digital. E, uma vez emitido o certificado, o ato que a pessoa precisa assinar de cartório, né? A Vitória já usou para divórcio, mas já fez procuração para casamento. Inventário. União estável. Eu ia fazer a lista agora, então vamos lá, vamos fazer essa lista. O que você consegue assinar com certificado digital? Vamos lá. No cartório, qualquer documento. Qualquer ato de cartório de registros, né, de títulos e Isso, documentos. então procuração. Se você precisa passar uma procuração no Brasil para alguém, você assina eletronicamente com seu certificado. Inventário, divórcio. Escritura de compra e venda. Escritura de compra e venda. Você não precisa mais dar procuração para o seu irmão, para sua irmã, para o seu primo, para sua prima. Você mesmo organiza a escritura de compra e venda com o cartório e assina como vendedor ou como comprador eletronicamente. União estável. Que mais? Testamento. Que mais? Contratos em geral. Vitória, eu queria fazer um contrato, um compromisso de compra e venda no Brasil para comprar uma casa e eu não posso ir para o Brasil agora. Você consegue assinar o compromisso de compra e venda dessa casa eletronicamente, não tem problema nenhum. O que mais que a gente... Contrato de locação. Tem um imóvel no Brasil, quero alugar. Assina daqui o contrato de locação. Contrato de locação, já tinha até... Nem me lembrava disso. Porque, gente, é muito... Fora os atos de cartório, você consegue abrir empresa no Brasil, fechar empresa no Brasil. Tem muita gente que vem para cá e deixa uma empresa aberta, sem movimento. Pedir CNJ... CNPJ. CNPJ, de novo, a sopa de letrinhas. Acessar o imposto de renda. Isso. Né? Quem tem que fazer, por exemplo, saída, né, do fiscal do Brasil. Precisa do certificado, até para quem estiver ajudando, o contador, o advogado, entrar, ver como é que está na Receita. Você passa uma procuração pelo site da Receita Federal mesmo, para o contador no Brasil, poder fazer, pelo sistema da Receita Federal no Brasil, acessar seus dados por procuração. Você não passa o seu certificado para ele. Né? Existe uma procuração eletrônica para isso. E a procuração da Receita, que é gratuita, você entra no site e já faz coisa de 1 minutinho, já está pronta a procuração para um contador no Brasil resolver tudo. Ontem eu até usei o meu certificado para uma outra coisa. Vocês sabem que tem aquela situação que hoje você pode checar no site do Banco Central se você tem dinheiro lá que foi esquecido. Uhum. Não tenho. Não tenho, uma tristeza. Mas o meu irmão descobriu que um dos nossos avós falecidos tinha. E ele falou assim, mas eu não consigo ver, porque para entrar você tem que entrar pelo Gov.uk. Gov.br. Gov.br, desculpa, Gov.br. Gov.uk é o home office, eu estou confundindo. Gov.br. E aí entrar pelo seu certificado digital. E meu irmão não tem certificado digital. Falei, pra já. Não vai demorar 2 minutos. Mas como minha avó tinha 7 centavos, eu achei melhor deixar o dinheiro lá para o governo brasileiro de 7 centavos, porque é muito pouco para dor de cabeça que vai dar. Mas eu usei o meu certificado digital. Foi maravilhoso. Eu entrei lá no Gov.br, acessei tudo direitinho e descobri que a gente não precisava mexer com isso, porque era muito pouco dinheiro. Mas se eu não tivesse, não ia dar. Meu irmão ia ter que ir no Itaú. Imagina a perda de tempo. Porque a mesma coisa que você falou de pessoas que um assina para o certificado digital e a mãe e a irmã vão no cartório, aconteceu comigo. Nós temos uma cliente que comprou um imóvel no Brasil e ela assinou daqui com certificado digital. Porém, a vendedora no Brasil e o marido assinaram no cartório. E se irritaram profundamente, porque eles foram no cartório e ficaram lá não sei quanto tempo esperando.
Ai, olha, tá certo, tem um cafezinho e tudo mais, mas foi um rolo. E aí a mulher ficou brava, queria desistir, não sei o quê. Nós segurando a onda e a daqui tocando a vida dela. Na hora que foi para assinar, ela recebeu o e-mail, parou 2 minutos, assinou e foi embora, continuou a vida. Então, gente, é uma praticidade imensa. É uma coisa importantíssima. E eu queria falar, antes da gente acabar, porque se deixar nós duas também ficamos batendo papo aqui, sobre a questão das crianças, porque isso é uma novidade, né? É. Deixa eu só completar do GovBR, é importantíssimo, porque o certificado, ele dá o acesso ouro ao GovBR, onde você tem todos os serviços que você pode usar do GovBR à sua disposição. Perfeito. Que é uma plataforma do governo muito interessante, onde você consulta Previdência Social, você entra por ali pelo GovBR para ir no ICAC ver os seus dados na Receita Federal. Então, tem vários serviços no GovBR que, com o certificado, você tem o acesso ouro. Tá? Olha, isso eu não sabia. Eu vou checar o meu. Por isso que você conseguiu entrar e ver, porque o certificado te dá acesso ilimitado. ilimitado. Então, eu vou Te checar dá os o meus, acesso máximo os meus do dados Gov. depois lá. Porque eles têm nível prata, bronze, De prata e ouro. Isso eu sabia, mas eu É. não sabia qual era o meu acesso. Bom, então, indo para autorização de menor. Porque isso é uma novidade, né? Assim, novidade agora você tem, exatamente, Pro exterior. saiu agora, você consegue no Brasil fazer autorização de viagem de menor desacompanhado direto com o e-notariado, tá? Porque antes você tinha que fazer até então uma escritura declaratória, né? Pode ser assinada também com certificado digital, a gente fez várias, e sempre no desespero, sempre na correria. No último minuto. No último minuto, a criança com a mãe lá no aeroporto, o pai aqui assinando, normalmente é assim. Mas você pode fazer já direto o termo de autorização com o cartório. E assina com certificado. E assina com o certificado de forma remota. Gente, então não tem nenhum tipo de, eu vou dizer, empecilho para ter o certificado digital, para facilitar a sua vida. E eu digo que nem sabia que eu podia ter o acesso ouro, já estou feliz com isso, mas para mim, depois que eu tive, foi só, assim, só facilitou. Não teve absolutamente nada que teve problema. Pelo contrário, eu estou extremamente grata, porque só depois do Covid que eu descobri essa facilidade. Antes eu, na verdade, achava talvez que eu não precisaria disso, como muita gente acha, pega um avião, vou para o Brasil. Sempre a gente falou isso, né? Qualquer coisa eu pego um avião, vou para o Brasil. Quando a gente percebeu no Covid que a gente não pegava um avião e ia para o Brasil, que aí começou a busca de soluções. E tem o certificado também para empresas. Nós também emitimos aqui, que é o que se emite mais no Brasil, que é o ECNPJ, né? E que toda empresa precisa emitir nota fiscal. Então, tem muita empresa que, às vezes, está fora do Brasil, né? O representante legal, porque o certificado, ele identifica sempre quem é o responsável. Então, no caso do CPF, do eCPF, é a própria pessoa. Sim. No caso do ECNPJ, que é da empresa, é sempre o representante legal da empresa. Então, tem muita gente que está morando aqui, fora, né, do Brasil, mora fora do Brasil, mas a empresa continua no Brasil e continua funcionando, com funcionários. Você não contrata nem demite ninguém sem certificado digital, porque tem o Conectividade Social da Caixa Econômica. Você não emite nota sem o certificado digital, você precisa assinar, enviar declaração. Então, os empresários que têm empresa no Brasil, quem está fora, e às vezes muitos estrangeiros também, tá, conseguem fazer com a gente, emitir aqui, né, não só na Inglaterra, como em outros países onde a gente está, também o certificado, o ECNPJ, para continuar operando no Brasil normalmente. Isso é muito importante. Estrangeiro também pode ter certificado digital. Isso é importante e fundamental, porque é uma questão que a gente vê muito. Vitória, que trabalha muito com consulado, com brasileiros e estrangeiros casando para fazer cidadania, ou se divorciando, ou comprando um imóvel no Brasil, ou vendendo, porque o consulado ele não atende o estrangeiro. A não ser que o estrangeiro tenha aquela carteira de estrangeiro. É um documento de identidade. Ele tem que ter morado no Brasil para ter morado no Brasil, exato. E o certificado a gente pode emitir para qualquer pessoa,
estrangeiro que nunca tenha nem pisado no Brasil. A pessoa precisa ter CPF, né, o estrangeiro, mas o CPF se consegue tirar pela internet em 2, 3 dias no máximo. Isso. Tem um número de CPF com o número de CPF. E o passaporte, que é o documento de identidade internacional que é reconhecido no Brasil, a gente consegue emitir o certificado digital e o estrangeiro passa a poder usufruir também dos serviços que ele pode ter e contratar no Brasil. Eu já, inclusive, fiz divórcio de um brasileiro com um estrangeiro. O estrangeiro não falava português e eu consegui fazer mesmo assim. Por quê? Porque o cartório no Brasil falava inglês. Então, a pessoa que fez, que foi o escrevente no cartório no Brasil, falava em português com a brasileira, inglês com o estrangeiro, e foi tudo resolvido pelo vídeo, demorou nada. O estrangeiro ficou boquiaberto com a eficácia, com esse serviço que foi prestado, e falou, não acredito como isso funciona, e aqui na Inglaterra a gente sabe que o divórcio demora muito mais. Lu, se a gente continuar aqui não para mais, já recebi aqui a minha ordem que a gente tem que acabar, porque senão a gente fica conversando muito. Eu queria te agradecer muito pela visita. Você vai voltar, com certeza, porque a gente tem muito para falar. Mas eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo muito claro que o certificado digital é essencial na vida da gente e que vocês podem confiar que a Pronova é uma empresa séria e faz tudo direitinho dentro das regras do GDPR aqui da Europa e também a da LGPD do Brasil. Gente, hoje eu estou com... Essas letras estão me enlouquecendo. E que realmente é muito importante para todos nós que moramos fora. Exatamente. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui. Você volta, né? Volto, com certeza. Então, tá bom. Gente, eu deixo vocês aqui com mais um programa maravilhoso e nós nos vemos numa próxima vez, porque na TV Londres o mundo passa por aqui.